Olá, boa noite. Que a informalidade tem relações com o crime organizado, cria um ambiente de transgressão, estimula o comportamento econômico oportunista. Ninguém duvida, né? O que pouca gente sabe é que o crescimento da nossa economia não tem sido suficiente para acabar com a informalidade que toma conta de grande parte do mundo dos negócios. Recentemente, o Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, mostrou que, apesar de toda a modernização da nossa economia, da nossa sociedade, o índice de economia subterrânea não caiu, ao contrário. Do ponto de vista de valores absolutos, os resultados mostram um ligeiro crescimento. Por quê, hein? Economia informal ou subterrânea, aquela que movimenta cerca de 600 bilhões de reais, é ou seria responsável por 18% do PIB brasileiro. Tema do Fala Sério, que recebe o presidente executivo do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial, Dr. Roberto Abdenur. Boa noite, Dr. Roberto. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigada pela presença. Eu confesso que fiquei... surpresa. Mais do que surpresa. Chocada. Chocada. Fiquei chocada com essa última pesquisa que o Sim. Instituto apresentou. Sim. Eu tinha, doutor Roberto, a certeza de que com o crescimento da nossa economia, essa parte, né, subterrânea, informal, de alguma forma estaria sendo inserida na formalidade do mundo dos negócios. E não é isso que aconteceu. E nós crescemos ano passado 7,5%, hein? Como é que nós poderíamos, doutor Roberto, caracterizar para o nosso telespectador a economia subterrânea? A economia subterrânea é um conjunto de atividades que deliberadamente não é declarada às autoridades para efeitos de pagamento de impostos, né? Enfim, as causas disso são múltiplas. Agora, é um problema sério. Por quê? Porque a economia informal deixa de gerar empregos. Quem está na informalidade não respeita a lei trabalhista, não faz contribuições previdenciárias e trabalhistas, não respeita exigências e padrões, digamos, de qualidade daqueles produtos ou serviços, de maneira que isso resulta num prejuízo muito grande para a economia e eu diria até, em termos mais amplos, para a própria sociedade, porque ela leva consigo também a corrupção e, por vezes, se ramifica em atividades que são não só ilegais, mas até criminosas, né? Como o tráfico de drogas e o contrabando de armas, etc. e tal. É claro que o índice da economia subterrânea, que o instituto que eu presido, em associação com a Fundação Getúlio Vargas, trouxe a público, não calcula propriamente a criminalidade, nem sequer a pirataria. São coisas correlatas, mas separadas e difíceis de calcular. De se mensurar. Então, o que se calcula é aproximadamente, porque o tema não se presta, não se segura a economia informal, por isso ela estatisticamente, né? Por isso mesmo ela é informal ou subterrânea, como se diz, que é uma expressão feliz. Então, o importante é que, é curioso, há um lado bom e um lado ruim. O lado bom é o seguinte, alguns anos atrás, em 2003 para 2004, quando o Ético lançou a iniciativa dessa mensuração, o índice era de cerca de 21%, um pouco mais de 21% do produto bruto. Okay. Ao longo desses anos, ele vem decaindo muito lenta e gradualmente, está hoje em 18,3%. De maneira que é bom constatar que parece haver uma tendência de médio e longo prazo à redução desse índice. Mas, como você disse na abertura do programa, em termos absolutos, a cifra cresce naturalmente, está hoje mais perto de 700 do que de 600 bilhões de reais por ano, equivale a, como eu dizia, a 18% do produto bruto brasileiro. Portanto, é uma enormidade. Os prejuízos causados por essa informalidade são muito grandes para a economia, para a sociedade, para o próprio desenvolvimento do país. A redução desse índice de informalidade
Dependeria ou depende do quê, doutor Roberto? Há várias causas para a informalidade. As causas mais imediatas são, em primeiro lugar, o absurdamente alto nível de tributação, de taxação no Brasil. Quer dizer, nós temos hoje no Brasil uma situação em que mais de 35% do produto bruto, né, daquilo que as pessoas produzem, vai para impostos, sem que tenhamos da parte dos governos federal, estaduais, municipais, um retorno adequado sob a forma de serviços, políticas públicas, saúde, segurança, educação, infraestrutura, todos nós sabemos disso. Quer dizer, essa cifra é muito alta. Alegrou-me ver outro dia, assisti a uma palestra do ministro Guido Mantega perante um fórum empresarial em que ele próprio expressou a preocupação do governo com esse alto índice de taxação e a intenção de, no futuro, procurar encolhê-lo, embora isso não seja realista a curto prazo. Mas, voltando ao tema, duas causas fundamentais da informalidade são o excesso de tributação, inclusive a tributação indireta, que é embutida nos produtos que a população compra ou em certos serviços, né, de que ela se serve, e que tornam vantajoso para muitas pequenas empresas ou pessoas deixar de declarar o que fazem, deixar de pagar impostos, né? E o que é perverso nisso é que a burocracia é muito extensa também, o excesso de regulamentações vai demasiado longe, e isso tudo faz com que as pessoas tentem elidir a formalidade. De maneira que é um problema que requer ação. Como eu dizia, o lado bom é que há essa tendência ao declínio, né, da participação relativa da economia subterrânea na economia brasileira. Mas o lado ruim é que o nível ainda é muito alto. Para você ter uma ideia, Salete, mesmo em países desenvolvidos há informalidade. Eu fui embaixador na Alemanha, embaixador nos Estados Unidos e vi pessoalmente a existência de informalidade mesmo em países altamente desenvolvidos e organizados. Mas o índice nesses países tende a ficar em cerca de 10%, 9% do produto bruto. Ora, o índice brasileiro é 2 vezes o índice nesses países mais desenvolvidos, de maneira que realmente o problema é sério. Doutor Roberto, a queda do índice, ela depende mais de educação ou de crescimento econômico? Eu diria que ambas as coisas. Eu diria que uma das causas da informalidade, no que diz respeito ao pequeno sujeito que está vendendo um produto na rua, enfim, não tanto em empresas como tal, mas o baixo nível de educação. O autônomo, ele muitas vezes não tem educação suficiente para sequer saber inserir-se na formalidade, né? E o outro problema é o nível de taxação, de burocracia, que é preciso reduzir. No Brasil nós temos esse fenômeno desagradável das leis que colam e das leis que não colam, né? Quando você tem um excesso de leis e um excesso de regulamentação, você, no fundo, induz as pessoas a fugirem disso e buscarem refúgio na área sombria, né, da economia, que é a área da informalidade. De maneira que a maneira de combater isso é reduzindo os níveis da tributação, reduzindo a burocracia. Há uma coisa perversa aí, você sabe que o custo e o trabalho para pagar impostos é elevadíssimo. Grandes empresas, que não estão, obviamente, na informalidade, gastam fortunas, têm imensos departamentos de pessoal, de contadores, de contabilistas, dedicados unicamente ao pagamento de impostos. Empresários estrangeiros, que eu conheci na minha época no exterior, na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros países, demonstravam a perplexidade deles com essa situação, universo, né? Você ter tanto papel, tanto papelório para fazer. Está havendo progressos nisso. Há alguns instrumentos modernos hoje em uso na maior parte do Brasil, a chamada nota fiscal eletrônica, para cujo lançamento e para cuja disseminação no Brasil o ético contribui muito, né? Mas, de qualquer modo, o papelório, o custo de você pagar impostos, se você quer pagar impostos, é muito grande. E para o pequeno empreendedor, para o autônomo, naturalmente, isso muitas vezes é fora do alcance. Uma questão que normalmente nos provoca curiosidade diz respeito ao tamanho dos agentes econômicos que estão situados hoje na economia subterrânea. Seriam pequenos negócios?
Ou esse universo comporta também grandes negócios, grandes empresas? E de que forma o trabalhador brasileiro consegue se defender dentro do universo da economia subterrânea? Rapidinho, eu volto depois do intervalo.